Boa noite novamente. É muito bom, no meio da semana, nós podemos dar uma paradinha e virmos à igreja buscar a Deus, sentir a presença dEle na nossa vida. E eu confesso que faz bastante tempo que eu não venho à igreja às quartas-feiras. Eu tenho uma dificuldade muito grande durante a semana, que as meninas têm escola e a correria do trabalho, do dia a dia. Mas aí a Mônica me pegou no laço aí nas férias, tanto das crianças quanto minhas, para que a gente pudesse estar aqui com vocês. E eu confesso que quando ela me convidou, a minha primeira posição foi não aceitar. Porque estar aqui falando não é algo que é muito da minha zona de conforto. Se fosse pedir para eu cantar, a gente treme um pouquinho, mas é um pouco mais fácil. Agora, na hora de falar, é um pouco mais complicado. Mas acredito que se Deus me chamou, é porque Ele tem um objetivo, e aí me coloquei nas mãos dEle para que Ele me usasse nessa noite. E fiquei pensando bastante no que eu poderia conversar com vocês. Algo que falasse principalmente para mim, de tudo que eu já vivi até hoje, e que trouxesse uma mensagem, alguma coisa que falasse no coração de vocês. E pensando bastante, eu cheguei a um tema bem interessante que a gente vai conversar um pouquinho agora. É muito fácil a gente cair na preocupação sobre as coisas que vão acontecer, ficar insistindo e pensando no que aconteceria se pelo menos alguma coisa acontecesse de diferente. Cada dia que a gente passa traz uma série de coisas que nós não podemos mudar. Sempre acontecerão situações em que as coisas sairão do nosso controle. E também nós devemos encarar a realidade que a gente vive num mundo e que a gente vive o hoje. O passado já foi e o futuro ainda vai acontecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. E a pergunta que a gente faz é: por que nós estamos cada vez mais ansiosos? Muitos fatores da realidade brasileira podem interferir e podem influenciar na ansiedade de cada um de nós. Pode ser a situação econômica do país, pode ser os níveis de pobreza, o aumento do desemprego, a situação política que o nosso país passa hoje, e os fatores ambientais, que é o nosso estilo de vida. Afinal, a gente mora numa grande metrópole e muitas vezes não, todos os dias a gente ora para que Deus saia e vá conosco aonde nós temos que ir e que Ele nos traga novamente em segurança até a nossa casa. E aí, como que a gente consegue, então, agir num cenário de tantas instabilidades? O que nós podemos fazer para não continuar sofrendo com as coisas que ainda não aconteceram? Jesus, Ele nos dá uma orientação muito segura e uma direção. E agora eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês. Quem tiver a Bíblia, abre a Bíblia. Quem tiver o smartphone, o celular, abre a Bíblia no smartphone, em Mateus 6, versículo 34. Mateus 6, versículo 34. É um versículo muito conhecido, e eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe ele de cor. Posso ler? Já acharam? Vamos lá, então. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando Cristo nos deu esse conselho, Ele não estava sugerindo que nós fôssemos descuidados com as nossas necessidades futuras. O que fazer? Não devemos aumentar os fardos da vida, antecipando os problemas que ainda nem
iria acontecer. Afinal, era um novo vírus, uma doença desconhecida, ninguém sabia o que iria acontecer, quais seriam os tratamentos e como cada um de nós reagiria caso fosse contaminado com o vírus. Então, tudo estava passível de mudanças. A nossa saúde, a nossa vida, o nosso emprego, a nossa renda e os nossos relacionamentos. Afinal, todo mundo ficou confinado dentro de casa, como antes nunca tínhamos ficado. Enfim, o futuro estava totalmente incerto. Nós sofremos muitas vezes por causa de dores e tristezas que já aconteceram. Outras vezes nós sofremos pelas coisas que estão acontecendo conosco. Mas, sem precisar, nós sofremos também por conta das inquietações que nós cultivamos em relação às coisas que ainda vão acontecer. O que vai ser de mim? Às vezes a gente se pergunta apavorado em meio a uma situação que aparece à nossa frente. E assim, nós somos tomados de preocupações, vivemos a dor do que poderá ou não acontecer com a gente. Conta uma história de que uma vez Abraham Lincoln estava junto com um pastor em um hotel em determinada cidade nos Estados Unidos, e naquela noite começou a chover muito, mas era aquela chuva forte, muito forte. E Lincoln olhou para o pastor e perguntou assim: pastor, será que amanhã nós vamos conseguir atravessar o rio para realizar as nossas atividades lá do outro lado da cidade? O pastor olhou para ele, colocou um sorrisinho no rosto e falou assim: olha, eu vivo nessa cidade já há muitos anos. E eu tenho atravessado esse rio praticamente todos os dias. Mas eu tenho uma regra para mim, e que eu nunca esqueço. Eu nunca atravesso o rio antes de chegar à margem dele. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente sofre pelas coisas que a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Lincoln estava preocupado se no dia seguinte ele ia conseguir atravessar o rio para poder fazer as atividades dele. Mas ainda tinha uma noite inteira para passar, a chuva para parar ou não, para assim ele decidir e ver se ele conseguiria passar ou não. Ellen White nos traz vários conselhos. E no livro Ciência do Bom Viver, ela deixa o seguinte conselho para nós: no caminho que conduz às cidades de Deus, não há dificuldade que os que nele confiam não possam vencer. Não existem perigos de que não lhes seja possível escapar. E não há uma tristeza, uma ofensa, uma fraqueza humana para a qual não haja ele já provido remédio. Então, tudo que acontece com a gente, Cristo e Deus já tem um remédio e a solução para esse nosso problema. Vamos agora lá para Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 40 e 41. Aqui, Jesus está lá na casa de Marta e Maria, o contexto geral. E aí, no versículo 40, diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Realmente, às vezes nós ficamos inquietos e preocupados com muitas coisas, como Marta estava aqui, porque Maria não estava fazendo nada e ela lá, a sobre as coisas que ela tinha para fazer. E algumas vezes nos acontecem muitos problemas. Muitas vezes ficam difíceis desses problemas serem contornados. E ao invés de nós enfrentarmos um problema de cada vez, nós ficamos apavorados com os que poderão surgir no dia seguinte. Quando nós tentamos pensar em uma porção de coisas ao mesmo tempo, em vez de tratar uma de cada vez, nós perdemos o foco
E com isso, muitas vezes nós não conseguimos resolver o que precisamos. Querer imaginar alguma coisa que ainda não aconteceu é quase como tentar pular por cima de um buraco. Se você não chegar até a beirada dele, você pode cair dentro do buraco e aí você não consegue sair mais. No livro Ciência do Bom Viver, Ellen White também nos dá uma outra orientação. Não penseis em todas as dificuldades e cuidados de amanhã, ajuntando-os aos fardos de hoje. Nós já temos tantos problemas para resolver hoje, não temos? Tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, vamos pensar em um dia de cada vez. Hoje nós resolvemos aquilo que está ao nosso alcance e amanhã a gente vê os problemas que surgirão para que nós possamos resolvê-los também. Agora, no mês de fevereiro, está completando um ano que eu e minha família nos mudamos de São Paulo aqui para o Rio. Não foi uma decisão muito fácil sair de lá para vir para cá. Nós morávamos lá em São Paulo, eu já trabalhava, já tinha alguns anos de trabalho na empresa, minhas filhas já estavam acomodadas, adaptadas na escola. Minha família estava ali ao meu redor para me dar apoio em tudo que fosse preciso. Mas a gente passava por uma dificuldade quanto ao trabalho do meu esposo. Porque ele passou um período sem trabalho e quando ele conseguiu se recolocar, a empresa era aqui no Rio de Janeiro. Logo no início, o trabalho era home office, ou em alguns locais, então ele viajava, então estava tudo certo. Ele trabalhava de casa ou estava viajando e depois voltava e ok. Mas chegou um determinado ponto em que teve algumas mudanças internas na empresa e ele precisava ficar locado aqui no Rio de Janeiro. E com isso, vem aquele impasse. O que a gente faz? Ele lá, e eu estabelecida, com trabalho de vários anos, as meninas também, e ele dando sequência aí no trabalho dele. Não era um cenário muito ideal para criar uma família, né? Porque normalmente a gente quer a família unida, o pai junto com as filhas e dando suporte para a gente. E não foi fácil, não foi fácil. Foram 3 anos de muita dificuldade, muita luta, até nós realmente tomarmos a decisão de fazer essa mudança. Então, a pandemia nos ajudou um pouquinho, porque aí parou as viagens, era totalmente home office, todo mundo dentro de casa. Então, nesses 3 anos, um ano, mais ou menos, foi um pouco mais tranquilo. Mas aí a gente chegou nessa questão, nesse impasse. Foram 3 anos em que ele não acompanhou o crescimento das meninas, o peso da educação e de tudo que envolve uma casa e as crianças estavam comigo. Não tem condições. Eu não aguento mais ficar nessa situação, porque eu fico ansiosa, eu fico muito agitada, eu não durmo mais, porque é muita coisa em cima de mim, e a gente precisa resolver o que a gente vai fazer. Nós sentamos, conversamos e falamos, então, vamos fazer o seguinte, eu já estou estabelecido, meu salário é um salário que dá para vocês irem para lá, e caso você não conseguir uma transferência, a gente consegue se segurar por um tempo, ou até você se recolocar. E aí nós tomamos a decisão. Então, tá. Então, no início as meninas vão terminar o ano letivo, e no início de 2022, a gente inicia a nossa vida em outro estado. Nunca imaginei morar na cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente só vê bala perdida no Rio. Então, até para a primeira vez que eu vim aqui, depois que ele já estava trabalhando, foi uma luta, porque eu realmente tinha muito medo de vir aqui no Rio. Por mais que a gente visse as paisagens bonitas na televisão, eu falava, não compensa. Vamos ficar por aqui mesmo, que está tudo certo. E aí, depois que nós tomamos essa decisão, começou uma outra ansiedade em mim. Além de arrumar casa, arrumar escola, era a questão do meu trabalho. Eu já tinha 12 anos dentro de uma mesma empresa. Já tinha passado por várias funções dentro da empresa, já estava num patamar interessante. Falei, poxa vida, vou ter que pedir
as contas, porque não é uma política da empresa mandar a gente embora. E aí ele falou assim, bom, vai conversar com o seu chefe e ver o que acontece. Aí a gente senta, ajoelha, ora e fala, Senhor, por favor, me ajuda. Mas aquela ansiedade, aquela coisa de querer resolver as coisas rápido, ela continua dentro da gente. Conversei da sua solicitação de transferência, porque eu não tinha pedido para ele me mandar embora. Eu trabalho na área comercial, então a mesma coisa que eu fazia em São Paulo, eu poderia fazer aqui. Falei assim, vou levar a sua solicitação para a diretoria e aí vamos ver qual que vai ser o retorno que eles vão dar. E aí vem aquilo, passa uma semana, passa 2 semanas, e aí, não, ainda não tem resposta, ainda não tem resposta. E as coisas precisam acontecer, afinal, você tem um tempo. A escola não espera, a escola de criança não espera. Matrícula, material escolar, tudo isso nesse meio tempo. Chegou um determinado dia que a angústia era tão grande, eu passei aquela noite em claro, eu chorei muito, orei bastante e veio esse verso na minha cabeça, de Mateus 6,34. Basta cada dia o seu mal. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que tocou e falou esse verso no meu ouvido, porque já tinha lido ele várias vezes. Mas em toda aquela situação que eu estava envolvida, aquela minha ansiedade para que as coisas se resolvessem logo, eu não lembrava dessa questão. Depois que o Espírito Santo tocou, soprou esse verso no meu ouvido, parece que saiu um peso assim das minhas costas. E aí eu consegui, aos poucos, ir resolvendo as coisas. Consegui resolver a questão da escola das crianças. Não era aquilo que eu mais queria, mas era o que estava dentro das nossas possibilidades, onde nós escolhemos residir, né, onde nós escolhemos morar. Definimos aonde nós íamos morar num primeiro momento, que eu falei para ele que no primeiro momento eu ia morar num apartamento, que eu não ia morar em casa, porque eu não sabia como que era o bairro, como que eram as coisas. Então, vamos primeiro para um apartamento. E aí, mas ainda faltava a questão do trabalho. Com isso, nós conseguimos chegar em dezembro. E aí eu cheguei no meu chefe e falei, e aí, alguma coisa? Vai dar para me transferir? Não vai dar para me transferir? Se não der, eu vou começar a procurar alguma coisa para eu me recolocar. Como que a gente vai fazer? E aí ele sentou e conversou comigo, olhou bem nos meus olhos e falou assim, olha, Renata, não tem jeito. A gente não vai conseguir transferir você. A empresa tem algumas direções aí, algumas estratégias daqui para frente, mas a sua transferência não está nos planos da empresa. Mas eu consegui com que a empresa fizesse o seu desligamento. Então, falei, bom, já vou um pouco mais tranquila. Vou me desligar, vou receber o que eu preciso e vou ter pelo menos 5 meses aí para eu poder me recolocar, reconhecer e refazer tudo. E as coisas aconteceram, chegou meu chefe me liga e fala assim, Renata, tem algumas questões aqui de sindicato, pelos seus anos de trabalho na empresa, eu vou precisar rescindir seu contrato 1 semana antes. Falei, meu pai, tá bom, Deus sabe de todas as coisas. Fui lá, rescindi o contrato numa quinta-feira, me despedi de todo mundo, saí de todos os grupos, devolvi todo o meu material de trabalho. Como as pessoas sabiam que eu ia me desligar, eu já fui aos poucos passando as demandas, tudo que tinha sobre a minha responsabilidade. E aí assinei e fui para casa, tranquila. Falei, entreguei nas mãos de Deus, Deus resolveu dessa forma, porque é a melhor forma. Vou ter tempo para cuidar das minhas meninas, é uma mudança muito grande, de uma cidade para outra, sem família, sem ninguém, vai dar tudo certo. No dia seguinte, estou feliz em casa, arrumando a mudança, que ia sair na segunda-feira seguinte, foi tudo bem justinho. Na segunda-feira seguinte, me ligam da empresa, Renata, liga lá para o chefe que ele está atrás de você. Eu falei, mas já fiz tudo, não tenho mais nada. Não tem, já respondi todo mundo. Não, liga lá para ele que ele está querendo falar com você e é urgente. Liga agora. Falei, tá bom. Peguei o telefone e liguei. No que eu liguei para ele olhou para mim, ele olhou não, né? No telefone, não foi nem vídeo.
Ele falou assim, olha, Renata, sei que a gente fez o seu desligamento ontem, sei que você já entregou tudo, sei que você já deu tchau para todo mundo, mas Deus é maravilhoso e as coisas mudaram aqui. E a gente quer que você vá para o Rio de Janeiro como nossa funcionária. Você aceita? Falei, a resposta melhor eu não poderia ter, né? Falei, lógico que eu aceito. Era o que o que eu havia solicitado, que a gente tinha conversado desde sempre, né? Ele falou assim, então, houveram algumas mudanças aqui, e aí uma das estratégias é que você vá para o Rio e vai desenvolver o trabalho que você já fazia aqui e vai desenvolver lá. E aí eu fiquei pensando, não adianta a gente ficar na nossa mente pensando, confabulando como as coisas vão ser e como elas vão acontecer. Se vai dar certo, se não vai dar certo. O que a gente precisa é viver o hoje. Eu fiz um bom trabalho na empresa, eu desenvolvi um bom trabalho, e tudo isso foi feito. E a resposta, o futuro, Deus sabia desde lá do começo, quando eu pedi uma transferência, quando eu decidi mudar de São Paulo para o Rio, Deus já sabia que eu ia passar toda essa angústia, toda essa ansiedade dessa mudança, que não é fácil. Quando a gente tem criança, tudo é mais difícil. Se é só você e o esposo, é fácil. Nós já moramos em Curitiba, foi tranquilo, era eu e ele, não tinha criança envolvida. Agora, quando envolve criança e educação, é um pouco mais complicado. O que nós precisamos é viver o hoje, fazendo o nosso melhor, porque Deus ele vai estar à frente, nos ajudando a resolver cada questão que aparecer na nossa vida. Se não devemos nos preocupar com o que está fora do nosso controle, o que a gente deve fazer, então? Vamos lá na Bíblia, Salmos 37, versículo 5, nos dá a resposta do que a gente deve fazer quando as coisas estão fora do nosso controle. Salmos 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus, que Deus vai resolver os nossos problemas. Jesus, ele sabe o fim desde o princípio. Para cada dificuldade, ele já tem um alívio preparado. E aí, o que eu queria que vocês levassem para casa, nessa noite, de tudo isso que a gente conversou hoje, são 3 ações para a gente considerar, para a gente refletir e para a gente praticar. A primeira ação é: coloque a sua vida nas mãos de Deus. Se nós queremos parar de sofrer, de viver a angústia, inquietos quanto ao que vai acontecer no amanhã, a nossa atitude é entregar o controle da nossa vida, das nossas escolhas e das nossas decisões a Deus. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Depois que nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós devemos confiar em Deus. Confiar é entregar, é renunciar sem medo ou reservas e seguir os ensinos do Senhor. Jesus disse em João 14, 21, a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Então, a gente tem que aceitar e obedecer os mandamentos de Deus. E a terceira coisa é que, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, se nós confiarmos nele, Ele vai nos ajudar. E esse é o resultado das nossas 2 atitudes anteriores. E o que cabe a nós fazer, então? Receber, alegres, a ajuda e a misericórdia de Deus. Não sofra pelo amanhã. Deixe que o Senhor cuide do que está por vir e descanse nas suas promessas. Que você possa ter a certeza de que Deus cuida de você, de que Deus está ao seu lado e que Deus sabe o fim desde o princípio. Ele sabe as dores que você vai passar e as dificuldades que você vai enfrentar. Mas tenha certeza que se você
colocar a sua vida nas mãos dele e confiar nele, ele vai te ajudar. Para nós encerrarmos esse culto, eu vou pedir para que vocês se coloquem em pé e cantem comigo o hino de número 43 do nosso inário. Esse hino nos pede para que o Santo Espírito esteja junto conosco em todos os dias da nossa vida. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento. Traz ao faminto o pão. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com o teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Oh, vem Espírito Santo. Amigo e consolador. Vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Vamos orar? Muito obrigado, bom Deus, porque nós temos o Consolador ao nosso lado para nos ajudar, nos proteger e nos guiar. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos descansar nas Tuas promessas, que nós possamos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e confiar em Ti, porque o Senhor está conosco todos os dias. Que nós possamos chegar hoje em nossa casa, colocarmos a nossa cabeça em nosso travesseiro e descansarmos tranquilos nas Tuas promessas e no Teu cuidado para a nossa vida de hoje e de amanhã. Esteja conosco no restante desta semana, que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença todos os dias. Guia-nos em todos os nossos caminhos. Esteja também com os nossos familiares e com aqueles que não puderam estar conosco aqui neste culto presencialmente e nos acompanham pela internet. Que eles também, Senhor, possam sentir a Tua presença. Carrega-nos no Teu colo, pois nós somos Teus filhos e precisamos de Ti. Esteja conosco, nos guardando e nos protegendo, por amor em nome de Jesus. Amém.